Vamos falar, Diego, aproveitar já começar aqui por você. Você subiu aí uma série de declarações, você teve uma conversa hoje com o vice-presidente, o Hamilton Mourão. Então, conta um pouquinho para a gente. Ele falou de Ucrânia, falou de Amazônia, falou de eleição. Conta para a gente aqui em primeira mão quais são os highlights dessa conversa que você teve com ele. Olha, Cláudio, o mais importante é que o Hamilton Mourão confirmou que tudo indica nas palavras dele, mas como militar cauteloso, ele não quis cravar, mas tudo indica que ele vai se candidatar ao Senado por Rio Grande do Sul, o seu estado, pelo Partido Republicanos. Ele comentou comigo também, já está no nosso site, você pode ler em detalhes, o motivo que ele acredita que levou Bolsonaro a não escolhê-lo para ser vice-presidente na chapa à reeleição deste ano. Segundo o vice-presidente da República, essas rusgas começaram logo no início do governo, quando ele, Mourão, na visão dele, percebeu que o presidente não gostava muito de algumas visões do vice-presidente, porque queria apenas ouvir o lado bom das coisas. Mourão, então, deixa claro que tentava, desde o início do governo, colocar também pontos negativos, pontos a serem ajustados, melhorados, e que, pelo que dá a entender da fala do Mourão, Jair Bolsonaro não gostava desse tipo de postura. O presidente Hamilton Mourão, a gente chama de presidente, mas é o vice-presidente Hamilton Mourão, ele também me disse que em momento algum no governo, nesses 3 anos e 2 meses até aqui, imaginou que pudesse vir a ocupar a cadeira de presidente em definitivo. Isso aconteceria em caso, por exemplo, de um impeachment de Jair Bolsonaro. Segundo Mourão, 2 fatores o levaram a ter essa tranquilidade em relação ao não impeachment. Primeiro, na visão dele, as ruas nunca compraram a ideia do impeachment. Segundo, na visão de Mourão, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu construir uma maioria no Congresso que jamais permitiria que um processo de impeachment fosse adiante. Ainda sobre as eleições, Hamilton Mourão comentou que acredita que Lula pode estar na frente de Jair Bolsonaro, conforme mostram as pesquisas, mas ele não acredita nessa diferença que as pesquisas têm mostrado entre Lula e Bolsonaro. Ainda segundo ele, se a equipe de Bolsonaro trabalhar direitinho, Bolsonaro poderá reverter essa situação e vencer em outubro deste ano. Se Lula vier a ser eleito, eu perguntei isso também a Mourão, está aí também em destaque no nosso site já para você ler na íntegra da resposta do Mourão. Ele diz que o presidente terá de agir de acordo com o que manda a regra e ter coragem moral de tocar as reformas necessárias para o país, não apenas focando em polarização política. Para finalizar, Cláudio, Hamilton Mourão, claro, comentou também a situação na Ucrânia. Ele disse que essa situação por lá, envolvendo a Rússia e a Ucrânia, servem de alerta para a soberania brasileira também, sobretudo em relação à Amazônia. Ele disse que, assim como Putin ontem declarou lá a independência de regiões separatistas, o mesmo poderia vir a acontecer de alguém que poderia declarar a Amazônia separada do Brasil. E, por isso, ele, Hamilton Mourão, defende que o Brasil se coloque de maneira muito contundente em relação a esse assunto. A gente volta a falar da visita recente da semana passada de Mourão a Moscou e, por fim, Mourão também defende que o Ocidente seja mais firme, tenha uma atitude mais rígida em relação a Vladimir Putin, o presidente russo. Eu pergunto a ele, então, que atitude mais rígida seria essa, e ele me responde, Cláudio, que é colocando tropas lá. Com as tropas lá, dar continuidade a essa conversa com Vladimir Putin. Esses são os destaques dessa entrevista de hoje com Hamilton Mourão, que você pode conferir na íntegra no site do Antagonista, Cláudio. Muito bem, muito bem. Tem aí as declarações todas, o resumo do Diego Mourão, que virou o comentarista geral da nação, né? Eu acho curioso, viu, Diego? Porque o Mourão fica ali, ele chega para o trabalho e tem uns repórteres que ficam esperando ele chegar no palácio para perguntar qualquer coisa que estiver acontecendo. Mourão, o que você tem para dizer sobre Petrópolis? E sobre a Ucrânia? Mourão, e a Mega Sena? Né? Então, assim, boa, Mourão, é isso aí. Vamos defender a soberania da Amazônia. Contra os grileiros primeiro, né, Mourão? Contra os grileiros, né? Ou não? Ou é só o inimigo externo, imaginário? Ah, Mourão. Tá bom. O importante é
é a conversa, é a entrevista, é a notícia. Vocês podem, então, aí se informar. O Diego, inclusive, está fixado aí, ó, Mourão, sobre o Lula, né? Vai precisar de bom senso e coragem moral. Bom, primeiro que o Lula não tem bom senso, muito menos coragem moral. Então, não dá para entender muito bem, mas está aí a entrevista. Bacana, muito bem, parabéns, Diego. Tem os links de todas as declarações importantes que ele deu, e aí mastigadinho para você, como o nosso querido Diego acabou de explicar.